Hoje de dois dispositivos diferentes. Um vai ser o computador. Se a resolução for um pouquinho pior é no computador, porque o notebook tem uma câmera um pouco piorzinha. Ou a resolução, se for um pouquinho melhor, é do celular. Como eu não sei se o celular vai conseguir gravar a aula inteira, porque ele está com probleminha e está muito cheio, então eu deixei os dois dispositivos aqui. Então, o enquadramento não fica legal, então o outro também não fica tão legal, não fica o mesmo enquadramento para ambos. Então, se vocês perceberem que o enquadramento não está legal, é por causa disso. Mas vamos lá. Aula de hoje sem muita enrolação. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Nós estamos no mês de setembro e vocês sabem que setembro comemora-se não, perdão, é o mês de combate ao suicídio. Eu já falei sobre esse tema o ano passado para algumas turmas. Nós precisamos falar novamente. Falaremos outras coisas que não foi falada em aulas anteriores, mas é possível que eu repita também algumas coisas já faladas, mas nós precisamos falar. Então, preste atenção nessa aula porque é muito importante. Por que eu estou falando isso? Por algumas coisas, algumas razões que se ouvem nesses dias de Setembro Amarelo. Uma das coisas que se ouvem em campanhas de Setembro Amarelo, uma das críticas que se fala ou que se ouve é uma hipocrisia, porque o suicídio é algo tão importante, mas as pessoas só lembram dele no mês de setembro por causa do Setembro Amarelo. É verdade? É verdade. Mas a gente não pode deixar de falar por causa disso. Lembre-se de uma coisa. É melhor que as pessoas tenham um mês, talvez até um dia, para lembrar de um assunto importante, para concentrar energia nesse assunto importante, do que não falar de jeito nenhum. Existem algumas pessoas que infelizmente são hipócritas e que só fazem isso no mês de setembro? Sim, existe. Mas nós, você e eu, não temos a capacidade de controlar nem o que as pessoas pensam, nem o que elas acreditam, muito menos as suas ações. Então é melhor que nós, pessoas que realmente estamos preocupados com essa questão do suicídio, aproveitemos esse mês de setembro para concentrar as nossas energias, difundir a importância que é o combate ao suicídio e falar sobre ele. Então, vamos deixar um pouquinho essa crítica de lado, senão a gente perde o foco. Segunda coisa que se fala, segunda crítica, é uma postura da mídia. A mídia, é bem verdade, ela costuma divulgar suicídio de pessoas famosas, né? Da Ibope. Mas quando é a pessoa comum, o ser humano do dia a dia, a pessoa que é mais próxima de você e de mim, esse tipo de acontecimento não é divulgado. Também é uma postura, poderíamos assim dizer, hipócrita, ou até de certa forma interesseira, para ganhar apenas ibope, também. Mas a gente também não pode perder o foco da importância do combate ao suicídio por causa da postura da mídia. Então essas duas críticas, elas são importantes, são relevantes, é preciso que se diga, mas a gente não pode deixar que elas, ou que essa postura por parte da mídia e por parte de algumas pessoas, nos impeça de fazer aquilo que cabe a nós, pessoas que de fato estão preocupadas com o tema. Dito isso, vamos ao tema. Antes de falar do tema, porém, quero falar sobre a aula anterior e sobre o exercício que vocês fizeram da semana passada, a atividade. Estou gostando da postura de vocês porque alguns alunos que não estavam participando das aulas, que não estavam entregando atividades, passaram a entregar. Que bom que a lista de transmissão talvez tenha ajudado, contribuído. Que bom que vocês despertaram para essa importância, para a importância dos temas. As minhas aulas, penso eu, não são aulas maçantes, não são demoradas, são atividades que nos ajudam, que ajudam você a ter uma clareza maior sobre você mesmo. E é importante que você, obviamente, né, galerinha, se prepare para o que a vida está chamando você lá na frente, uma vida profissional, família,
trabalho e por aí vai. Você tem que se preparar e a escola é o local que você faz esse meio termo, esse caminho, essa preparação para esse outro momento que vocês vão viver. Então, a palavra aqui é parabéns. Vocês estão de parabéns. Quem não fez essa atividade, faça. Mesmo que você entregue fora do prazo, é importante que você o faça. Ok? Por que nós vamos falar sobre suicídio nessa aula e talvez em mais uma ou duas? Primeiro, por causa do que eu já falei, da importância do tema. Segundo, porque a escola, o Souza Gouveia, a diretora Rose, as coordenadoras Josi e Débora, e também todo o grupo, a equipe de colaboradores, professores, colegas, estamos empenhados em trabalhar esse tema no mês de setembro. Segunda-feira agora nós estivemos reunidos, eu postei inclusive nas minhas redes sociais, alguns de vocês curtiram, comentaram inclusive, muito obrigado. Ali foi uma reunião de trabalho para nós idealizarmos algumas ações, planejarmos algumas ações, lives, aulas, exercícios, atividades, conteúdo relacionado ao mês de setembro, o Setembro Amarelo. Inclusive, o slogan desse mês para o Colégio Souza Gouveia, se vocês observarem nas postagens, é: educar é também cuidar das suas emoções. Educar é também cuidar das suas emoções. Para que a gente não entenda que a educação é apenas ler e escrever, e apenas fazer exercício, e apenas assistir aula, mas também cuidar, também talvez inclusive principalmente, cuidar das suas emoções, da sua mente, do seu interior, enfim. Eu acredito que vocês já têm esse entendimento a partir das nossas aulas. Então, por isso nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo. A primeira atividade, inclusive, que nós professores, diretoria e coordenadores projetamos é essa atividade aqui com vocês, que é a aula e um exercício que eu vou falar daqui a pouco. Essa é a primeira atividade. Tem outras atividades importantes, eu quero já convidar você. Dia 1º agora, a diretora Rose vai falar sobre a importância de trabalhar as emoções no ambiente escolar, vai falar um pouco sobre o projeto dela, o EAP, como nasceu o EAP. Dia 4 ela vai trazer um doutor, me parece psicanalista muito interessante, para fazer uma live junto. E a partir dessas terão outras lives, outras programações. Eu estou em contato com alguém, acredito que vai dar certo, e eu quero que vocês participem do CVV, Centro de Valorização da Vida, para ver se a gente consegue trazer também para esse círculo de lives, de entrevistas, de programação dos Colégios Souza Gouveia. Se vocês não participarem, vocês vão me deixar muito puto. Mas vamos lá. Tô brincando. Vamos lá. Mas eu quero que vocês participem. Vamos falar sobre o Setembro Amarelo. Vocês já conhecem um pouco da história, mas é importante que a gente sempre lembre e fale outras coisas que vocês talvez não ouviram, que não foi falado para a turma que ano passado eu falei, né? O segundo ano, por exemplo. Por que é importante falar do Setembro Amarelo? Como eu disse, porque as pessoas que têm realmente essa preocupação de difundir o tema, de cuidar das emoções, não só sua, mas também dos seus amigos, das pessoas que você conhece, seus familiares, elas fazem isso independente de ser setembro ou não. Elas já fazem isso na vida porque elas têm essa preocupação. E é por isso que essas pessoas, de certa forma, ficam chateadas com algumas posturas, algumas campanhas que só aparecem nesses meses. No entanto, como eu falei no início, é necessário que a gente tire o foco disso e foque naquilo que é realmente o problema. Por quê? Porque, galerinha, vocês já sabem, eu vou contar um pouquinho aqui, como que nasceu o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo, ele surgiu da história do jovem Mike M., né? Que foi um jovem ali de 1994, que tirou a sua própria vida, dando origem ao Setembro Amarelo. Quem era esse jovem? Esse jovem era alguém alegre, era alguém amado pela sua comunidade, era alguém amado pela sua família, era alguém que era descrito como
pelos pais dele como alguém generoso, solidário, que se importava com os outros e que amava carros, era apaixonado por carros e por isso mesmo comprou um Mustang, me parece que 68, comprou um Mustang e pintou de amarelo, amarelo dourado, e ele ficou conhecido como Mike do Mustang, ou Mustang Mike, por causa dessa paixão que ele tinha por carro e por causa do seu Mustang amarelo. No entanto, um determinado dia, no dia 8 de setembro, me parece, de 94, é isso mesmo, 8 de setembro, dentro do mês de setembro, portanto, de 94, esse jovem entra no seu carro, nesse Mustang amarelo, e deixa o seguinte bilhete, a seguinte carta para ser entregue aos pais, ou para que os pais vissem depois. Mãe e pai, não se culpem, eu amo vocês. Com amor, Mike. Mãe e pai, não se culpem, eu amo vocês. Com amor, Mike. Os pais chegaram às 11h45 da noite, 23h45, não, aliás, 23h52 da noite, e a carta estava, o Mike tinha colocado o horário em que ele se suicidou, 11h45, portanto, 7 minutos depois, 7 minutos antes dos pais chegarem, ele tirou a própria vida. Claro que isso trouxe para os pais um peso, porque eles ficam pensando, se eu tivesse chegado antes eu teria evitado, mas o fato é que ele tirou a sua própria vida. E os pais não queriam que a morte do Mike M passasse em branco, eles ficaram muito abalados, e conversando com os amigos de Mike M, depois do ocorrido, foram visitar, eles começaram a perceber a importância que seria deles fazerem da perda do filho algo que pudesse ajudar outros jovens que estivessem passando por situações semelhantes. Porque o Mike M era um jovem alegre, era um jovem generoso, era um jovem solidário, era um jovem amado por todos e que não demonstrava nenhum traço de que estava passando por situação que pudesse dar cabo da sua própria vida. E eles fizeram o seguinte, eles pegaram fitas amarelas em homenagem ao Mustang amarelo do Mike M e colocaram 50 cartões com fitas amarelas no cesto no dia do funeral do Mike M e foi distribuído, as pessoas pegaram ali no seu funeral. E a frase que estava estampada naquele cartão era: se você está pensando em suicídio, entregue esse cartão a alguém e peça ajuda. Se você está pensando em suicídio, entregue esse cartão a alguém e peça ajuda. O incrível é que os cartões terminaram muito rapidamente, a cidade continuou o projeto e isso se espalhou pela cidade, pelos Estados Unidos e por outros países, dando origem, portanto, ao Setembro Amarelo, hoje mês de combate ao suicídio. Tudo por conta da morte do Mike M. Agora, por que é importante nós falarmos sobre a origem do Setembro Amarelo? Primeiro, para que vocês entendam que, infelizmente, alguém que pensa em tirar a própria vida pode estar ao lado, pode estar na família, pode estar no grupo de amigos e pode não esboçar nenhum tipo de traço, de sinal. Por isso é importante que nós sempre acolhemos, abracemos, estejamos presentes e não desconsideremos quando alguém vem até você compartilhar a sua dor. Pode ser qualquer um, essa é a mensagem, pode ser qualquer pessoa. E é importante você e eu ouvirmos isso, por quê? Porque, segundo pesquisas, jovens deixa eu pegar os dados aqui, entre 15 e 29 anos, é o número que tem mais crescido o índice de suicídio. E esse jovem entre 15 e 29 anos, a segunda maior causa de morte nessa faixa etária é o suicídio, perdendo só para acidentes de trânsito. Então, olha que interessante e que importante da gente atentar. É algo que está ali, que está batendo a porta, está próximo da gente. Olha que interessante, vou falar para vocês alguns dados. Para cada pessoa que busca ajuda, alguém que tentou se suicidar, busca ajuda, tem 3 outras pessoas que pensaram em se suicidar, mas não buscaram ajuda.
Para cada pessoa que vai no pronto-socorro buscar ajuda ou que liga para o CVV, por exemplo, tem 3 pessoas que pensaram em se suicidar e que não buscaram ajuda. Para cada pessoa que tentou, tem outras 17 pessoas que pensaram em tentar o suicídio, mas não tentou. E para cada pessoa que se suicidou, que tirou a própria vida realmente, de fato, 11 outras pessoas pensaram em tirar. Olha como é alarmante os números. Em termos de grupo, as mulheres ainda são o grupo de pessoas que mais pensam no suicídio, mas os homens estão em número maior das pessoas que efetivam. Ou seja, as mulheres tentam mais, mas os homens vão até o final. Tira realmente a própria vida no número maior do que mulheres. Causas. Segundo a Unesp, 35% das pessoas que tiram a sua vida está ligado a transtorno de humor, como a bipolaridade, por exemplo. Está ligado às suas emoções, é uma patologia psicossomática. 23% está ligado a substâncias tóxicas, álcool, drogas, por isso é muito importante vocês que são jovens também se atentarem para esse fato, principalmente esses 2 primeiros. Questões do coração, da alma, das emoções, da saúde mental, depressão, ansiedade, bipolaridade, transtorno de humor. E a segunda maior causa relacionada à bebida, consumo de bebida alcoólica e de drogas, outras. Então é importante você também estar atento a isso para ajudar os seus amigos. Tem outras causas, como por exemplo esquizofrenia e transtorno de personalidade, mas essas 2 últimas causas estão entre 10% e 11%, portanto o maior número está mesmo relacionado a questões da emoção, da alma, da saúde mental, da questão da mente e questões ligadas a consumo de álcool e drogas. Então, é importante vocês terem esses dados para que vocês saibam também como proceder e como ajudar. Agora, a causa principal apontada por especialistas, médicos, psicólogos e psiquiatras é o que eles chamam de desespero. O que é o desespero? Não é desespero no sentido de gritar, desesperado. Desespero no sentido de falta de esperança. Não ter mais esperança. Falta de esperança. Desespero para com a vida. Ou seja, você enxerga a vida como algo que não tem mais esperança. Ou seja, você não vê um futuro, você não vê projetos, você não tem sonhos, você não tem algo para o que você está indo, construindo, sonhando, projetando. Então você tem uma vida sem sabor, sem esperança, é o tal do desespero. Então, quando você ouvir de alguém que a vida é ruim, que não tem sonho, que não tem plano, que não tem projeto, e principalmente que quando essa pessoa fala, para mim tanto faz se eu estivesse vivo ou morto, é para a gente ligar o sinal de alerta. Inclusive os especialistas orientam que nesses casos nós priorizemos a vida e não a conversa ou o sigilo. É mais importante você comentar com alguém, um responsável, um pai, uma mãe, um especialista, um médico, um professor, do que você guardar segredo. Porque nesse guardar segredo você pode estar deixando de ajudar essa pessoa e essa pessoa infelizmente pode. A gente tem que ser honesto, sincero e direto. Pode tirar a sua própria vida. Então, quando a pessoa chega a esse ponto de tirar a própria vida, segundo os especialistas, a causa principal é esse desespero. E é interessante, galerinha, porque o desespero aqui, ele mostra que no fundo, o que a pessoa quer quando tira a própria vida não é tirar a sua vida. O que ela quer é se livrar do sofrimento. Se ela pudesse ter a mesma vida sem o sofrimento, se essa vida pudesse ter um sabor, se ela pudesse ser vista de forma diferente, com sonhos, com planos e com projetos, ela seria vista de outra forma e muito provavelmente ela não tiraria a própria vida. Porém, como ela não vê isso, ela não vê sabor, ela não vê
projeto, ela não vê sonhos, ela não vê essa esperança, aí ela chega a esse ponto. Então a pessoa, ela não está querendo tirar a vida, ela quer tirar o sofrimento que está na vida dela, e como ela não vê nenhuma saída, ela não vê como esse sofrimento pode acabar, ela acha que o fim da vida também vai acabar com o sofrimento. Agora vai um alerta muito interessante aqui dos especialistas para você e eu ajudarmos as pessoas que estão próximas, que é o seguinte: os 15 primeiros minutos são os mais cruciais, os mais importantes. Porque alguém que tira a sua vida, ele o faz numa atitude de impulso. Impulso, ou seja, ela não é racional. Ele tira a sua própria vida numa questão de impulso. Tem gente que até planeja aquilo por alguns dias, mas quando ele chega ao ponto de fazer, é um momento de impulso. Então, estar presente, estar com essa pessoa, conversar com ela, poder ouvi-la nesses primeiros 15 minutos principalmente, é crucial para salvar uma vida. E é importante falar sobre isso porque, por exemplo, o trabalho do CVV, Centro de Valorização da Vida. Eu fiz um curso ano passado, naquela mesma época em que eu dei aula para vocês, mês de setembro também, pouco antes, em que o foco principal do CVV é apenas ouvir. Se você liga para o CVV, se alguém liga para o CVV desesperado, querendo tirar a própria vida, eles não aconselham, por exemplo. Eles não dizem o que fazer. Eles apenas ouvem. Porque ouvir, deixar a pessoa falar, desabafar, colocar para fora, nesses 15 minutos, principalmente iniciais, é crucial para salvar a vida dessa pessoa. E aí, esse ouvir tem uma coisa muito interessante, que é o ouvir de fato. O que é ouvir de fato? Ouvir de fato deixa a pessoa falar. Ela precisa falar, ela precisa colocar para fora. O que eu quero dizer com isso muitas vezes a nossa atitude é tentar consolar a pessoa e fazer com que ela esqueça daquele sofrimento. A gente pensa que ela está esquecendo, distraindo a pessoa. A gente acha que está ajudando, distraindo ela com outra coisa, distraindo ela com outra conversa, distraindo ela com um filme, com uma mensagem no celular, para ver se ela esquece e se ela se livra daquele momento. Os especialistas dizem que essa é uma atitude que não é muito boa. A melhor nesse caso seria deixar ela falar o que vier no coração dela e o que ela quiser falar. Então, ouvir de fato é isso. Tá? Uma outra coisa que eu estava pesquisando hoje, que eu achei muito interessante, eu vou mandar depois como material de apoio links de vídeos e também da pesquisa da OMS, por exemplo, dessa que eu falei para você, que os jovens entre 15 e 29 anos são mais atingidos. E eu estava olhando uma pesquisa hoje, um documentário, uma entrevista, em que uma psicanalista, psicóloga, falava a seguinte coisa: a diferença entre tristeza e depressão. E eu achei muito interessante a colocação dela, e é muito interessante que vocês ouçam isso, porque o que ela disse tristeza é importante. A gente tem que parar com esse negócio de querer estar feliz o tempo todo e exigir das pessoas que elas sejam felizes o tempo todo. Porque isso, ao invés de ser algo positivo, pode ser algo muito negativo. Então a tristeza é importante. A tristeza é um momento de reflexão, de introspecção, de mudança, de ajuste, de pensamento, de curtir a sua própria companhia, que é a tal da solitude. Porém, a tristeza que é patológica, que se torna já uma doença, é a tristeza profunda, que é a depressão. Aí nós temos que ter cuidado. Então, é preciso que se tenha um equilíbrio. Mas é preciso também que a gente entenda que, por exemplo, eu já falei isso para vocês, que as vidas perfeitas das redes sociais não existem. E quando a gente não entende isso, a gente quer transportar para a nossa vida um padrão de vida, de felicidade plena, perene, que não acaba nunca, que ao menor sinal de tristeza a gente já se sente mal. E não é assim. Portanto, é normal se sentir triste. É normal não estar bem o tempo todo. É normal. E é interessante a gente pensar nisso e tomar essa consciência
para que a gente entenda que a tristeza nos ajuda a crescer como seres humanos e que há uma diferença muito profunda, abissal entre a tristeza e a depressão. Agora, quando essa tristeza é patológica, é profunda, quando a gente não consegue sair dela, quando ela está nos impedindo de crescer, de desenvolver, de acordar, de ter ânimo, de fazer os exercícios, de fazer as coisas, aí sim a gente tem que tomar cuidado. Mas é importante a gente saber dessa diferença. Então é isso, galerinha. Essa é a aula de hoje, eu não vou me estender muito. Tem alguns dados muito importantes ainda que eu vou passar para vocês, talvez nas outras aulas. Vou passar um aqui que eu acho muito interessante, que é o seguinte: a cada 40 segundos, isso em se tratando de mundo, não apenas de Brasil, mas em se tratando de mundo, a cada 40 segundos, não é minuto, é segundos, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. Olha que trágico. A cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. A cada 20 segundos uma pessoa tenta, mas não comete suicídio, mas tenta. Pensa em fazer, tenta fazer, mas não chega a fazer de fato. Mas a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. Então, é importante que a gente se atente para a importância do tema para esse mês. Você que acha que é hipocrisia por parte de alguns, segura a onda aí das críticas e foca naquilo que é mais importante, a saber, a sua própria vida, sua própria saúde mental e emocional e cuidar da vida do outro, seu colega, seu amigo, seu irmão, seu parente. Deixa as críticas para depois, não perde o foco, porque nesse perder foco você pode estar deixando de cuidar das pessoas que você ama e que te amam, tá bom? E uma dica final é CVV, Centro de Valorização da Vida 188. Hoje não apenas no telefone, que é gratuito, 188, mas também nos sites da ONG e também nas redes sociais da ONG, Instagram, Facebook. Eles sempre estão lá à disposição. Então, a primeira coisa que eles vão fazer por você é perguntar como você está, o que você sente e deixar você falar. Então, se você está se sentindo assim, fale. Converse com alguém, um professor, um pai, um amigo, um psicoterapeuta, um educador, um psicólogo e o próprio CVV. E se você tem pessoas assim que você sente, peça ajuda, oriente essa pessoa, mas principalmente busque os responsáveis. Não guarde isso para você, tá bom? Qual que é a atividade, prof, que você falou no início para nós fazermos e valendo nota? A primeira atividade que vale nota, que já está dentro dessa campanha do próprio Colégio Souza Gouveia, do Setembro Amarelo, combate ao suicídio, que o slogan é educar é também cuidar das suas emoções. Essa é a nossa campanha desse mês. Primeira atividade, vocês vão escrever uma carta para um colega seu. Nesse momento de pandemia, é importante você escrever uma carta pode escrever para colega, pode escrever para o professor. Vai ter um sorteio, tá bom? Então, você vai escrever para a pessoa que você sorteou, que é um colega seu. Mas se você quiser escrever uma outra carta também para outro colega, que você tem uma proximidade maior, que você quer falar alguma coisa, para um professor, para alguém da escola, faça isso, é importante. Mas por que tem que ter sorteio? Porque todas as pessoas precisam escrever e todas as pessoas precisam receber. Então, se a gente deixar que os alunos escolham por vontade própria, com absoluta certeza vai ter pessoas que não vai receber e isso não é legal, né, galera? Então, a atividade valendo nota. Professor, valendo nota? Sim, é valendo nota. E, diga-se de passagem, é uma atividade da escola, não é nem do professor Rangel e não é nem do coach, é da escola. Foi definida nessa reunião de segunda-feira, que é muito importante que vocês acompanhem toda a trajetória do mês de setembro do Colégio Souza Gouveia. Pode assistir as lives, convida seu pai, sua mãe, vai ser muito legal. Então essa é a primeira atividade, dia 1º agora, inclusive já convida seu pai, sua mãe, a família, os amigos a assistir a live da diretora Rose, falando sobre a importância de cuidar das emoções, e aí vai ter outras. Mas enfim, falando da atividade, você vai escrever uma carta para um colega seu. Escreve o que você quiser, dê apoio, fale da importância, fale das qualidades, fale que está com saudade, pergunta como ele está. Essa carta, ela pode ser escrita de próprio punho
mas você pode ter duas opções para entregar. Ou você pode entregar diretamente no colégio, ou você pode entregar pela plataforma, anexar e entregar pela plataforma, escanear ou tirar uma foto, mas tem que ser de uma forma que dê para que a coordenação do colégio consiga imprimir. Então tem que estar em letra legível, para que quando a pessoa que receber sua carta leia, seja legível, ok? Então tem que ser escrito de forma legível ali. Você pode entregar pela plataforma ou diretamente no colégio. Então a atividade é essa. Como que vai funcionar o sorteio, prof? A coordenadora Josi vai enviar para vocês um link que vocês vão pegarem o nome da pessoa ali, porque o link tem o nome de todos os alunos e vai ser sorteado corretamente. Vocês sabem isso mais do que o professor aqui. Então ela vai enviar para o seu e-mail, o e-mail da plataforma, o e-mail institucional do colégio do Google Meet. Então fica atento, talvez hoje mesmo ou amanhã, mas por esses dias aí ela já vai enviar esse link para você sortear a pessoa que você vai mandar, tá bom? Então data, prazo para entregar até dia 3. Até dia 3, valendo nota. Até dia 3, valendo nota. Tá bom? E eu mando também para vocês os links de apoio dessa aula. Tá bom? Eu acho que é isso. Se vocês tiverem dúvida, volta aí, mas pode falar comigo, pode falar com a Josi, pode falar na plataforma, pode me mandar um WhatsApp. E é isso, tá bom? Não deixem de fazer a atividade, pelo amor de Deus, galerinha. Essa atividade é muito importante. Para que as pessoas saibam, sintam o seu carinho, para que você receba carinho de outras pessoas, para que você mande para qualquer pessoa que você queira do colégio, além dos seus colegas, o quanto nós somos importantes uns para os outros. E outra coisa, a escola vai divulgar essa atividade, vai divulgar outras atividades referente ao Setembro Amarelo, e eu acho muito importante vocês participarem para que toda a comunidade escolar se envolva, tá bom? Não é só por causa da nota. A nota é importante, obviamente que é, mas eu estou pedindo para você, mais do que por questões de nota, por uma questão de coração, tá bom? Deus abençoe vocês. Eu vou finalizando por aqui. Não sei qual dos dois links vai para você, mas nós estamos juntos.